Boa noite para todos. O amor e a paz de Jesus esteja em nossos corações. E eu aproveito para agradecer a presença e o carinho e também o acolhimento que sempre presente de vocês, desta casa de amor e caridade, e afirmar que os meus sentimentos, são de igual valor. A nossa exposição, ela tem como título Senhor, o que queres que eu faça? Ela está fundamentada no romance Paulo e Estevão, que foi psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, onde nós verificamos o encontro de Saulo de Tarso com Jesus, quando ele se dirigia a Damasco e profere, diz a célebre frase do título. Certamente, no decorrer da nossa reflexão, nós vamos identificar o que Jesus espera de cada um de nós. Naturalmente que é de espantar, como ele disse, o rumo que a sociedade vem tomando. O mal vem crescendo, acelerado, e as pessoas nem mesmo entendem o que o divino pastor das almas espera de cada um de nós. Mesmo aqueles que se dizem cristãos. O seu legado de amor e paz parece que está esquecido, está deturpado, está desprezado. A violência, a corrupção está por toda parte, revelando esse enfrentamento da humanidade entre o bem e o mal. E diante da derradeira mudança também do planeta na sua nova etapa evolutiva. Assim como ocorreu em Capela, os que não se adaptarem ao seu grau evolutivo, vão ser direcionados para mundos apropriados ao seu grau evolutivo. E só depois de regenerados é que poderão retornar à Terra. E assim deve acontecer diante do impertinente recusa, daqueles que recusam em seguir o caminho do bem, interferindo, inclusive, na implantação do nosso mundo de regeneração. E, queira ou não, vai ser realizado, em conformidade com a lei de progresso, é natural. É importante também dizer que esse referido degredo que ocorre diante desse nosso processo de transmigração envolvendo o exílio de espíritos, para mundos que correspondem ao seu estado evolutivo, ele é frequentemente mal interpretado. Não deve ser entendido como uma punição, como muitos imaginam, mas uma oportunidade para aprendizado fundamental em ambiente mais alinhado com seu estado moral e espiritual. Então, dando início à nossa exposição, eu proponho refletirmos sobre as palavras do Espírito Emmanuel, sob o título Breve Notícia, que consta da abertura do excelente romance psicografado por Chico Xavier, sob o título Paulo e Estevão, e que aqueles que não conhecem ainda, eu recomendo a sua preciosa leitura. Então vamos às palavras do autor. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm no mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Quanto à primeira hipótese, nós somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco, ele não necessita das nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios.
Nosso corpo essencial não poderia ter apenas rememorar passagem sublime dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição do homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência a seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas, acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestação de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas do Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando este panorama sentimental, é útil recordar a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram como um fanático de coração ressequido. Para uns ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nesta posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério de Deus. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apoios, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas
e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Entre eles, Jesus, havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete o trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. É o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade, né? Uma ação isolada do mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente, alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude deste conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 apóstolos, auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força do universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Os bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para que os que vivam em espírito e ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. E oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941. Paulo foi incansável, né, no seu apostolado, e após o seu pai terreno expulsá-lo e negar qualquer ajuda por ter ele a tudo abandonado para seguir os passos de Jesus, arrependido, pede a um servidor para alcançá-lo e entregar-lhe uma bolsa de dinheiro para suas iniciais despesas. Assim fez o pai dele, que negou de toda forma. Então, após ele relutar, aceitar a oferta do pai, Saulo resolve aceitar e decide comprar um tear para trabalhar na profissão de tecelão ensinada por seu pai e assim garantir, né, o seu sustento. Procurado por Barnabé, ele aceita a proposta de fundar uma igreja em Antioquia para difundir os ensinamentos de Jesus. E aí transfere-se para aquela cidade onde ele trabalha como tecelão para o seu sustento. Profetizado por Isaías, Jesus veio ao mundo para fazer raiar a luz aos que se achavam na região das trevas. Veio dar crença aos que não a tinham, guiar os que haviam se perdido, se desviados da estrada da vida. E, finalmente, o mais importante, apresentar-se como o exemplo, o modelo e o guia enviado por Deus. O único ser capacitado a todos um ensino puro e perfeito. Daí a conhecida sentença do evangelista João: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nós sabemos que Jesus não criou nenhuma religião, né? Apenas ele veio trazer um novo entendimento sobre o amor de Deus pela humanidade, bem como um ensinamento sobre o mundo espiritual, a imortalidade do espírito, né? A reencarnação, a existência de inúmeras moradas no universo para abrigar os seus filhos e ensinamentos morais para a nossa evolução espiritual. Sabendo que suas palavras não seriam entendidas, em razão do primitivo grau, né, evolutivo do povo da época, ele teve que transmitir os seus ensinos através de parábolas, ocultadas sob véu, né? Entretanto, ele prometeu pedir ao seu Pai para enviar o Espírito Verdade, a fim de esclarecer e relembrar seus ensinamentos na ocasião em que a humanidade mais esclarecida pudesse entender e relembrar os seus ensinamentos e as suas palavras. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão muito especial. E em momento algum ele demonstrou preferência por esta ou por aquela religião ou seita. Tampouco se sabe que ele criou alguma seita, alguma religião. Jesus veio à moralização do homem, sem reclamar para si privilégio, sem ordenar guerras santas, a pretexto de subjugar aqueles que não aceitassem as suas ideias, né? Além de prescindir de qualquer reconhecimento e louvor ostensivo, a simplicidade de Jesus era tamanha que nem mesmo ele ensinou que os seus seguidores fossem chamados de cristãos. Inicialmente, os anteriores adeptos da Boa Nova, que foi trazida por Jesus, eram conhecidos como caminheiros. Por quê? Porque para frequentarem a Casa do Caminho, que foi a primeira igreja cristã, fundada e dirigida por Pedro. Conforme relato encontrado no livro Paulo e Estevão, né? A sugestão da mudança para cristão foi sugerido em Antioquia pelo jovem médico Lucas, por entender que a palavra cristão ajustava-se melhor para aqueles que aceitavam os caminhos ensinados por Cristo Jesus, né? A propósito, Emmanuel nos diz que temos que estar cônscios e preparados para seguir Jesus, pois o próprio Jesus nos preveniu que quem quiser segui-lo tem que deixar pai, mãe, esposa, filho, pegar a sua cruz e segui-lo, como fez Paulo de Tarso, não? Deixou todo o seu ministério, todos os seus ensinamentos para seguir Jesus. Naturalmente, Jesus quis dizer com isso das dificuldades a serem enfrentadas de quem o segue, né? E foi este o difícil caminho que o convertido de Damasco aceitou, né? Abandonando todos os seus privilégios poupudos de salários do sinédrio que ele recebia, do afastamento dos amigos, da sua família, né? E da implacável perseguição das autoridades. E não devemos esperar caminhos fáceis também. Depois nós vamos ter que beber amargos cálices de vinagre, só suportados com muito amor ao próximo e uma severa obediência às leis de Deus, onde todos os obstáculos possam ser superados, né? E que as nossas forças sejam renovadas. Embora algumas religiões cristãs aguardem a volta de Jesus, descendo do céu assim estardalhaço, sobre nuvens de trombetas para reunir os escolhidos,
Nós, espíritas, já sabemos que Jesus, na verdade, já voltou. Para aqueles que duvidam, né? Eu reafirmo que Jesus Cristo voltou sim, ele está agora em forma permanente no nosso meio. E a comprovação do que eu hoje digo encontra-se, sabe de quando? Desde o dia 18 de abril de 1857. Quando, já aptos a entendermos a vida espiritual, nos foi revelado o Consolador prometido, por nós reconhecido como o quê? Uma doutrina espírita. Não é uma nova religião, mas sim são ensinamentos que veio para descerrar o véu oculto, esclarecer, entender e recordar as palavras do Cristo Jesus. Jesus não é o pastor de algumas ovelhas, não. Ele é pastor de todo o rebanho. Ele é o governador do nosso planeta, que assumiu perante o Pai o compromisso de nos conduzir por sendas do progresso e da perfeição. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, judeus, até mesmo materialistas, são todos filhos de Deus. E, queira ou não, orientados por Cristo. Mesmo os que não conheçam ou não aceitam como guia, pertencem ao seu rebanho. Da mesma forma que alguém que desconhece ou renega o seu pai, ele não deixa de ser seu filho. Os homens, ao trilhar por maus caminhos, desviando-se das leis divinas, perderam-se nas sombras da maldade e do crime. E desta forma, nós chegamos ao limiar em que a humanidade atinge o grande momento de depuração, o qual ele vem sempre precedido de um expurgo planetário, para que avance em direção ao seu processo evolutivo. Né? Aqueles que possuírem, né, no seu perispírito a luminosidade reveladora da renovação, independente da religião que ele venha professar, e que tenha vontade e esforço em seguir o caminho da luz, vão ser os que estarão à sua direita. Né? Quanto aos demais, os quais a luz espiritual ainda não se acenderam, infelizmente, vão ser relegados para mundos inferiores, até serem tocados pela luz do amor ensinado por Jesus. Jesus é quem revelou o caminho do bem e do amor ao próximo, e através da prática dos seus ensinamentos, o homem vai poder alcançar a mais alta espiritualidade e despertar para a luz do conhecimento, transpondo a tal porta estreita que todos nós conhecemos, né? E pela qual as almas têm que passar, a fim de seguir rumo à sua felicidade. O seu divino legado, o que parte da humanidade ainda não conseguiu entender, é o de um mundo feliz, de paz, de amor, né? Sem injustiça, sem miséria, sem orfandade, sem crimes, sem ódios e sem guerra. Mundo de regeneração é a nova etapa de progresso. Portanto, vamos nos dirigir ao Divino Mestre com um profundo sentimento no coração e perguntar para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Ao relembrar de imediato o célebre questionamento feito a Jesus pelo convertido de Damasco, importa fazermos a nossa reflexão da difícil caminhada em direção à nossa virtual Damasco, consciente do nosso dever. Né? Não são raras as vezes que pessoas sinceras,
devotadas ao bem, candidatos a discípulo do Mestre, deparam-se confusos diante da seara de serviço que lhes surge na caminhada. Muitos não compreendem até mesmo o convite que lhe é feito em determinadas ocasiões. De todos os ensinamentos do nosso Mestre, o que mais se destaca, sem nenhuma dúvida, é o amor, que fortalece e salva. E exemplo disso vamos encontrar narrado em João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Após a refeição que ofereceram, olha só um exemplo. Após a refeição que ofereceram aos discípulos, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, respondeu Pedro. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Após breve pausa, volta a reiterar Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E diz Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Novo silêncio, nova expectativa, e a mesma indagação de Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? O apóstolo se entristece com aquela insistência de Jesus, né? E parecia transpirar um sentimento de dúvida quanto à sua fidelidade. Senhor, conhece todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. Ao insistir com Simão Pedro, Jesus passava essa mensagem a toda a comunidade cristã. O incondicional amor por ele ensinado deveria ser demonstrado na persistência do trabalho que a todos nós compete. Apacentar as ovelhas seria transmitir suas lições pelo exemplo de amorosa dedicação ao bem. Assim como Simão Pedro, por certo, que muitos de nós, imperfeitos que somos, né, também tenhamos dúvida quanto à autenticidade do amor de Jesus por nós. Olvidando o seu derradeiro momento na cruz, pedindo a Deus para perdoar toda a humanidade. Jesus, obviamente, tinha consciência do carinho que os companheiros lhe devotavam, mas sabia também, né, que na gloriosa jornada de divulgação do Evangelho haveriam de enfrentar problemas, dificuldades, lutas e até perseguições. Para obtermos sucesso, fundamental é o amor pela causa. Somente assim nós teremos o ânimo necessário para perseverar. Devemos ter muito cuidado, pois não raro, e até mesmo comum, né, que alguns servidores de Jesus, dedicados trabalhadores no rumo da redenção, venham tomar deliberações equivocadas e serem desviados por falsos caminhos, sucumbindo em terríveis ciladas das mais lamentáveis. Afinal, somos ainda imperfeitos, né? Para tal fato, devemos lembrar o alerta sublime e amoroso do Divino Mestre, feito há mais de 2000 anos. Vigiai e orai. Temos que refletir muito sobre os cometimentos equivocados, bem como das decisões apressadas e inconsequentes cometidas na força cega do nosso ego. O equilíbrio espiritual está no reconhecimento de que nós não somos perfeitos. O desequilíbrio naqueles que vivem apontando o erro do próximo, representado no homem velho que resiste e persiste, fica vivo no nosso íntimo, né? Não querendo dar lugar ao homem novo que vem surgindo. O desequilíbrio espiritual está perfeitamente identificado nas palavras de Paulo de Tarso. Persisto na prática do mal que conscientemente
já não desejo mais. O próprio Paulo disse. E desse modo, desatento aos ensinamentos de Jesus, em lugar de acender uma pequenina luz e colaborar, na iluminação dos caminhos do mundo, nós promovemos erros grosseiros na nossa jornada, lamentados no futuro pela oportunidade desperdiçada. Mas a estrada de Damasco, na qual todos nós temos que percorrer sem distinção, é também a mesma que urge vencer para alcançar a porta estreita da nossa regeneração espiritual. Temos que redobrar nosso esforço, a fim de resistir aos apelos e arrastamentos cegos da vaidade, do egoísmo, da intolerância, do desamor. Estejamos atentos ao nosso encontro individual com o Mestre, no processo de renovação do homem velho para o homem novo, que podemos e devemos ser. Então, desse modo, repetidamente vamos questionar com o coração aberto, no íntimo da nossa alma e com grande amor a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Só assim, ouvindo Jesus, o médico das almas, mestre de todos os mestres, Senhor de todos os senhores da terra, é que iremos, como Saulo, encontrar a resposta necessária e correta para as nossas buscas e percorrer o caminho na direção inequívoca para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. Só lograremos alcançar a felicidade da verdadeira vida se entendermos aquilo que o Divino Mestre espera de cada um de nós. Então estejamos atentos, que assim como para Paulo, o caminho foi de tormentos e de grandes dificuldades, nós não podemos esperar também que o nosso seja de flores, mas também de grandes tropeços, pois o Mestre já havia previsto que iríamos nos deparar com isso, em muitas e muitas ocasiões, com grandes e grandes dificuldades. Se quisermos fazer o bem, façamos, mas com amor, sem esperar a retribuição. É isso que Jesus espera dos seus discípulos, ou melhor, de todos os que se dizem cristãos. Esse é o amor dedicado ao trabalho, ao amor, ao ideal, do que nós acreditamos e fazemos. E que nasce, muitas das vezes, a partir de uma elementar iniciativa, do trabalho abraçado e realizado na sua casa espírita. Para finalizar, vamos falar sobre algumas coisas que Jesus espera de nós. Em primeiro lugar, só tendo Jesus no coração é que ele vai poder influenciar-nos, conduzindo-nos a uma nova postura da vida. As mudanças em nossa vida devem ocorrer de dentro para fora, na correção dos equívocos do passado. Perdoar e amar os inimigos, ser ofendido e não ofender, ser injustiçado e pagar o mal com o bem, como Jesus nos ensinou quando ele disse: ao receberes uma bofetada, ofereça a outra face. Isto é, retribuindo ao bem, o mal que lhe é feito. Portanto, agindo assim, é que o nosso comportamento se tornará semelhante ao que Jesus espera de todos nós. É claro que a mudança de determinadas atitudes não são fáceis. E não ocorre tampouco da noite para o dia. Ela se dá gradativa, por nossa verdadeira vontade, com boas ações do bem, com muito amor e grande perseverança. E certamente isso ocorre à medida em que renunciamos a nós mesmos, aniquilando o homem velho que ainda carregamos. Todos são chamados ao grande serviço, e o mais sublime dever é acatar os apelos ao trabalho oferecido.
a obra do Cristo e a construção do bem no planeta, com a nossa colaboração em seu processo evolutivo. Em nenhum momento na Terra alguém demonstrou amor maior do que Jesus haja demonstrado ao seu próximo. Ele transportou-se até nós para atender às nossas necessidades evolutivas e reeditar o amor de Deus por seus filhos da Terra, que era ensinado como um Deus vingativo, temeroso, né? Demonstrou efetivamente como se faz desterrando as cortinas da vida eterna com sua incomparável pedagogia. Resumindo, vos digo, estudando o Evangelho de Jesus e esforçando em praticá-lo, assimilando o que nos diz a doutrina dos Espíritos, e certamente estaremos, pouco a pouco, aprendendo a aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, afastando as desculpas que ainda nos impedem de avançar, sem mais ter a necessidade, inclusive, de perguntar ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Não há mais necessidade de cumprir isso. Que o Mestre, então, nos cubra com a sua luz de amor, conhecimento e doce paz. Nós encerramos assim a mais uma exposição realizada nesta casa de amor, de caridade, e agradecido a Deus por esse trabalho, eu volto também agradecendo aos nossos irmãos de Camperê pelo sempre carinhoso acolhimento, né? Que o Mestre nos dê saúde, amor, paz e valiosas oportunidades de conquista para a nossa vida futura. Passo a palavra, então, à direção da casa para os trabalhos finais. Feliz semana para todos vocês.